Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Vamos começar o programa de hoje mostrando este livro, Universidade de Brasília, publicado pela UNB, com um texto onde o professor Darcy Ribeiro expõe o seu projeto de universidade. Ao completar 50 anos, a UNB é referência acadêmica nacional e internacional. O Ver TV tem se valido desse conhecimento através da presença constante dos professores da Universidade de Brasília em vários programas, como este de hoje, que vai debater as relações entre TV e universidade, tendo como convidados Armando Bulcão, fundador da TV UNB e professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. José Geraldo de Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília. E Fernando Oliveira Paulino, professor e pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB. Desde já agradeço a presença dos três professores da Universidade de Brasília e aproveito também para agradecer, com a presença aqui do reitor, todos os outros professores da UNB que ao longo desses 6 anos, em pouco mais de 6 anos do Ver TV, estiveram aqui trazendo o conhecimento de várias áreas, né? Não só de comunicação, mas de várias áreas da universidade, contribuindo aqui para o nosso programa. Mas antes da gente começar a conversa, vamos ver uma breve reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. A primeira televisão pública brasileira é universitária, a TV da Universidade Federal de Pernambuco, inaugurada em 1968 e até hoje no ar, no canal 11 de Recife. Naquele momento, a Universidade Brasileira dava um passo importante para o aprimoramento de uma de suas principais tarefas, levar o conhecimento produzido na academia para toda a sociedade. Hoje são mais de 50 emissoras espalhadas por todo o país. Uma delas é a TV UNB, da Universidade de Brasília, no ar desde 2006. Ao completar seu cinquentenário em 2012, a UNB tem na sua televisão um canal privilegiado, não só para ampliar o conhecimento, como para contar a história da universidade, erguida sob a liderança de Darcy Ribeiro. Seus professores e pesquisadores são fontes qualificadas para várias matérias jornalísticas e são também solicitados com frequência para entrevistas na TV. Aos 50 anos, a UNB tem muito que mostrar, mas o espaço para isso ainda é pequeno nas grandes redes de televisão. Quase sempre as universidades aparecem nessas emissoras apenas quando são alvos de protestos, como ocorreu na USP, ou quando surgem denúncias de sucateamento, uso de drogas pelos alunos, ou ainda nas greves de estudantes e professores. Sobra pouco espaço para levar ao grande público as descobertas científicas, a produção artística e as análises sociais, políticas e econômicas produzidas na universidade e que pertencem a toda a sociedade. Bom, é isso que nós vamos discutir hoje com a presença dos três professores. Como é que a televisão acompanha a realidade, o cotidiano da universidade, e não só episódios como esse que nós mostramos aqui, que são esporádicos e acabam, às vezes, ganhando muito mais espaço do que a vida acadêmica, a produção acadêmica que está lá no dia a dia. Mas antes de entrarmos nesse tema, como eu falei aqui na abertura do programa, mencionei este livro, Universidade de Brasília, onde há um texto do professor Darcy Ribeiro, eu gostaria que o reitor começasse contando a história desse livro. Primeiro, cumprimentá-lo pelo programa e dizer que eu próprio sou um dos professores que mais de uma vez estive aqui no programa. É verdade. Antes de ser reitor. Antes de ser reitor. Cumprimentar os colegas de universidade e os telespectadores do programa. Esse livro, na versão que você mostra, é uma reedição comemorativa. Ele foi lançado agora, a propósito do cinquentenário da UNB, e toma o texto que Darcy Ribeiro fez editar em 1962, logo depois da promulgação da lei que autorizava a criação da Universidade de Brasília, e contém o seu projeto que deu ensejo à formação da nossa universidade. Uhum. Então, é um texto do Darcy explicando o projeto, também numa versão em inglês, para a sua maior divulgação,
e acompanhado de um conjunto de depoimentos de intelectuais e educadores que receberam o projeto e sobre ele se manifestaram. Na época. Então, nós vamos encontrar aí, além do texto do Darcy, que fala da sua universidade necessária, essa universidade que já era proposta como universidade que dialogasse com o social e, portanto, fosse percebida como uma interlocutora das grandes questões nacionais, né? Uhum. Então, nos convidados de Darcy desta altura, a primeira edição é de 1962. Eu encontrei esse texto quando o acervo do Darcy veio para a UNB em 2011, com a inauguração do memorial que erguemos para ele, o chamado Beijódromo. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. O Beijódromo. Então, entre os convidados de Darcy que se manifestaram, vários deles estão Florestan Fernandes, Leite Lopes, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Horaci Nogueira, que foi meu professor na USP. Então, a intelectualidade educadora que discutia exatamente a virada da universidade num país, estamos falando dos anos 1960, que se reprojetava e que esperava que uma universidade pudesse ser um instrumento para que o desenvolvimento tivesse horizontes civilizatórios, mas ao mesmo tempo compromisso social. Fernando, complementando, 50 anos depois, né, você que está na coordenação, né, das comemorações dos 50 anos. 50 anos depois, o que você acha que representa esse livro, as ideias de Darcy que estão aqui? Eu li o texto do Darcy e, além disso que o senhor acabou de relatar, eu acho muito importante quando ele fala na primeira universidade realmente criada como universidade. Porque até então as demais universidades, como a USP, como a Federal do Rio de Janeiro, era um conjunto, era uma reunião de faculdades isoladas que se tornavam uma universidade. Eu queria ouvir o Fernando, agora, 50 anos depois, como um jovem professor, recém-doutor, mais ou menos, não, recém-professor, né? Recém-doutor, não. Pois é realmente uma obra inspiradora, né? Ela foi distribuída para todos os professores da nossa universidade e serve de reflexão permanente para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, até porque havia uma preocupação do Darcy Ribeiro e também de outros fundadores, né, como o professor Anísio Teixeira, de que fosse criada em Brasília uma universidade que proporcionasse condições, estimulasse o desenvolvimento regional, né, e nacional, e também houvesse esse diálogo com o público internacional. E eu acho que é uma leitura muito atual e que serve de referência para nós na UNB, mas para as outras universidades também. Uhum. E, Bucão, e a TV é mais jovem, né? A TV tem 6 anos. 6 né? anos de existência. Como é que você vê o papel da TV universitária, na divulgação daquilo que a universidade produz? Eu acho que ela tem um papel, vamos dizer assim, importante porque ela está no dia a dia da universidade e, ao mesmo tempo, dentro da nossa perspectiva lá, a nossa maior atração da TV é, na verdade, o professor da universidade, a pesquisa que ele faz na universidade, as atividades dos alunos, ou seja, a comunidade acadêmica. Mas como transformar este conteúdo num conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, num conteúdo interessante. De linguagem televisiva. Como fazer isso? Assim, como fazer programas interessantes, com temas interessantes, que eu não digo que sejam campeões de audiência, porque essa não é a nossa vocação, mas que sejam capazes de competir pela atenção do espectador. Uhum. Então, é complicado, até em estruturas mais que tem uma capacidade de produção, já é complicado fazer divulgação científica. No nosso caso, a gente usava muito um estilo de reportagem que se chama zapping, que é quase um mini documentário. Isso possibilitava que a fonte fosse o principal protagonista da matéria. Uhum. Porque o que a gente tem hoje é que no telejornalismo, o principal protagonista da matéria é, na verdade, o repórter. Porque é o repórter que fala, ele que faz o discurso direto, o discurso indireto livre. Então, no nosso caso, a gente fazia a divulgação não só da pesquisa, mas de todas as atividades, fazendo mini documentários, sem o texto off, montando a fala da pessoa com imagens. Ou seja, uma maneira ágil de fazer, porque exige menos valor agregado, e, ao mesmo tempo,
com uma grande ênfase à fonte. Né? A fonte é o protagonista da matéria. Que é o pesquisador, o professor. Que é o pesquisador. E ele mesmo narrando na primeira pessoa o que ele faz. Nós estamos falando aqui, Bulcão, reitor, eu queria ouvi-lo também, sobre uma das três pernas da universidade, que é o ensino, a pesquisa. Nós estamos falando da terceira, que é a extensão. Eu acredito que a televisão tem um papel fundamental na extensão. Não a sua televisão interna, como é o caso da UNB e das demais, mas a televisão em geral. Com certeza. Embora, como disse o Bulcão, ela em si é um instrumento pedagógico porque ela combina as várias dimensões da função universitária. Mas na extensão ela se realiza plenamente porque ela faz a mediação com a comunidade, incorpora a comunidade no diálogo com a universidade, né? E valoriza esse espaço criativo. No caso do UNB, hoje, uma universidade com 35 mil alunos, com 3 campi novos, além do seu campus tradicional, nas cidades, com uma efervescência... Na cidade satélite? Com efervescência de participações nessa dimensão em que o que ela descreve nesse modelo de zapping é uma grade de eventos, de atividades, que eu próprio, como reitor, deixo a televisão ligada o tempo todo para, às vezes, descobrir o que está acontecendo na minha universidade. É muita coisa e nós não damos conta de tudo. A espontaneidade da criação e do desenvolvimento de programas proporciona isso. E na medida em que é uma TV, se projetando para fora do nosso campus, porque ela está à disposição de quem ligue o monitor. Né? E é um dos grandes instrumentos de divulgação de extensão universitária. E eu vou perguntar para o Fernando. Fernando Paulino, além de professor da UNB, também trabalha já há algum tempo, colabora com a ouvidoria da EBC. Né? Como é que você vê, o reitor falou, o Armando falou, ambos falaram sobre a TV UNB, a TV interna. Como você vê, de uma maneira mais geral, a televisão comercial, as grandes redes se relacionando com a universidade? Nós tivemos aqui um caso, e fizemos até um Ver TV sobre isso, o professor Luiz Martins esteve aqui, quando houve uma cobertura um pouco enviesada de uma questão estudantil, a questão de um ano atrás, mais ou menos. Eu acho que são dois movimentos, né, Lalo? É importante que as universidades tenham um canal de comunicação com a sociedade. Isso está na origem da Universidade de Brasília, né? Embora a UNB-TV tenha 6 anos, já em 62 o Darcy Ribeiro havia previsto a criação de alguns órgãos complementares, entre eles a TV Universitária e a Rádio Universitária, para estabelecer esse diálogo, por um lado. Estava lá no projeto? Já estava no projeto de criação da universidade, o uso da televisão e do rádio como instrumentos educativos e de diálogo com toda a sociedade que estava à nossa volta. Por um lado. Agora, por outro, também acho que é importante um movimento de um maior diálogo, uma maior interação com os outros veículos de comunicação, para que a imagem da universidade, as pesquisas que são desenvolvidas também alcancem visibilidade, e para isso é essencial que as emissoras deem espaço para os pesquisadores, professores, mas que também os pesquisadores, por outro lado, tenham condições de apresentar o seu trabalho de uma maneira mais adequada. Né? Esse é um problema. E às vezes a gente não sente uma abertura, digamos, para o trabalho desenvolvido nas universidades brasileiras. Né? Eu sinto que às vezes a mídia dá uma atenção especial para pesquisas feitas no exterior e poderiam também dar um espaço para o trabalho que é desenvolvido no Brasil. E para isso é importante também que os professores tenham a receptividade para apresentarem o seu trabalho na TV, né? Porque eu sinto que às vezes tem colegas que desprezam um pouco essa relação com a mídia de uma forma geral e tem havido um esforço nas assessorias de comunicação, na Secretaria de Comunicação, para sensibilizarem os professores a darem entrevista, a sentirem a importância da mídia como espaço também de divulgação científica. Será que ainda permanece, Bulcão, vocês, aquele preconceito em alguns momentos de ambos os lados, do jornalista e do pesquisador? O jornalista achando que o pesquisador fala uma linguagem que ninguém entende. E o pesquisador temendo que o jornalista vulgarize demais o seu trabalho e distorça o seu trabalho. Isso continua presente? Eu acho que talvez seja muito difícil falar de forma simples coisas complexas. Mas esse é o esforço. Eu acho que ainda existe essa certa resistência,
mas eu acho que também tem a coisa do formato, entendeu? Como achar o formato, porque assim, de certa maneira você tem canais dedicados à divulgação científica, vamos dizer assim, a pesquisas científicas, estilo Discovery e outros. Ou seja, de alguma forma assim, o conteúdo é interessante, pode não ser espetacular, mas é um conteúdo interessante. Como transformar este conteúdo em alguma coisa atrativa e interessante, não precisa ser espetacular. É complicado, mas eu acho que tem um público, com certeza. Fernando, como é que você vê essa questão? Jornalismo e o jornalista e o cientista, diálogo difícil ou não? Eu acredito que tenha melhorado nos últimos anos, Lalo. Acho que até o professor Zé Geraldo pode dar exemplos concretos de como a Universidade de Brasília, pelo menos, tem investido numa formação dos professores e mesmo dos técnicos administrativos, dos estudantes, para darem entrevistas, para serem estimulados a isso, a apresentarem o trabalho desenvolvido. E também tem havido um esforço para criar um diálogo com os profissionais de comunicação, para que eles também percebam como se estruturam as atividades de ensino, pesquisa e extensão, e isso acho que alcança uma visibilidade maior, mas eu insisto na tese, Lalo, que talvez o desafio seja alcançar um pouco mais de atenção ao trabalho desenvolvido no Brasil, em contraste às pesquisas que são realizadas nas universidades estrangeiras e que, na maior parte dos casos, têm um espaço maior do que o trabalho desenvolvido pelas universidades brasileiras. Fernando, eu vou ter que fazer um breve intervalo, mas nós voltamos em seguida com esta conversa aqui com os nossos convidados, professores e o reitor da Universidade de Brasília sobre essa relação entre a TV e a universidade. Nós voltamos já.